Beleza, então, pessoal. Então, tá gravando aqui, para quem quiser rever depois. Então, eu vou ler aqui a questão e aí a gente comenta depois. Na repartição das receitas tributárias, pertence aos municípios 25% do produto de arrecadação do ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Estadual Intermunicipal de Comunicação. Tudo isso daqui é o nome do ICMS, né? Por isso que eu li mais rápido. Nesse sentido, a parcela acreditada segundo o critério constitucional, que considera a proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas nos territórios municipais, será no mínimo de... Isso daqui, quando a gente estudou a parte lá, se alguém quiser dar uma resposta aí, isso daqui está lá na parte da divisão de tributária, receitas tributárias. O ICMS ele vai 25% para o município. Só que desses 25% existe uma divisão, né, de como é feito esses 25%. Vai 65% para um lado, 35% para o outro, conforme alguns critérios que a gente viu lá. Quem lembra como que era? Aí aqui está perguntando, ó, segundo o critério da proporção do valor adicionado. Existe um critério que que é esse nome aqui, proporção do valor adicionado. Eu não lembro, não. Não lembro. Eu lembro que esses 22,5, tinha lá os que era quebradinho assim, 22,5, 21,5, ia lá para o FPM, Fundo de Participação do Município, e Fundo de Participação do Estado, eu acho, alguma coisa assim. Mas isso daqui é outra coisa. 80% eu acho que era de... O IBS, que eu acho que é dividido em 80%. 80% para um critério e o restante para outro critério. 50% não era, aí é um desses dois aqui, eu acho. 65 e 35. Eu vou chutar no 65. Querem chutar algum aí? Chuta uma aí, Ricardo. Eu vou no 35, então. Mas é chutaço. É chute, 65. Vamos rever aqui, ó, teoria aqui para a gente lembrar. Ó, artigo 158 da CF. 25% do ICMS vai para o município, né? O Estado arrecada ICMS, do que o Estado arrecada, ele passa 25% para o município. Desses 25%, esse montante vai para o município, 65% ele é na proporção do valor adicionado, então essa daqui é a palavrinha-chave para a gente decorar, para aprender isso. Vincular o 65% com proporção do valor adicionado. O texto vai ter que falar isso daqui para poder referir aos 65%. E 35%, de acordo com o que a lei dispuser, obrigatoriamente na distribuição do mínimo 10%. Os 35% é com base nos indicadores de melhorias, nesses resultados de aprendizagem, isso aqui. Então é 65% na proporção do valor adicionado e 35% nos indicadores de melhorias. Deixa eu ver aqui se eu tinha feito alguma anotação aqui, algum esquema no meu material. Qual artigo que é esse? 158. Então, Ctrl F, 158. Nossa, tem um monte de artigo. Não. Opa. Não fiz isso daqui, não. Mas deixa eu só mostrar do outro negócio que eu comentei lá, do FPE e do FPM. Apresentar outra tela. Aqui.
Ó, o que eu falei que é os quebradinhos, ó, que é esse 21,5, opa, 21,5 e 22,5, que é para o FPE, que é para o Fundo de Participação dos Estados, e FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. E esse 65 e 35 tá aqui. Ah, os 80% que eu falei que é do IBS, que é o que foi incluído com a emenda constitucional de 2023, que é o IBS, esse inciso aqui que ele fala. 80% na proporção da população e 10% nos indicadores de melhoria, 5% em indicadores de preservação ambiental, 5% montantes iguais para todos os municípios. Sim. Beleza. Vamos para a próxima questão. Próxima questãozinha aqui. Com relação aos tributos indiretos, julgue o item a seguir. Contribuinte do ICMS é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior do país. Essa afirmação ela é certa ou ela é errada? É a definição do ICMS, isso daqui. Eu tô quase certo que está certa. O contribuinte é a pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação, transporte interestadual, intermunicipal e comunicação, ainda que essas operações e prestações se iniciem no exterior. Eu acho que é certo. É certo. Tá certo. Primeira vez eu respondi errado porque eu achei, confundi aqui, que se inicia no exterior, mas na verdade, se iniciar no exterior é ok, né? Na verdade, o que não vai cobrar o ICMS é quando a gente exporta, né? Sim, sim. Se a gente importar, aí tem o ICMS. Se eu não me engano, eu acho que é isso. Vamos ver aqui comentário. Aqui, ó. Artigo 4, Lei 87, Lei Complementar 87. Não sei se essa é a Lei Candir ou não. Então, é exatamente isso. Qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, realize com habitualidade e volume, caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria, ou prestação de serviços, interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Vamos ver, essa daqui é grande. Vamos ver se a gente consegue resolver ela. Considere a seguinte situação em relação à não cumulatividade do ICMS, né? Uma das propriedades do ICMS e de outros tributos também, a não cumulatividade. E aos institutos da prescrição e da decadência tributária. Um contribuinte de ICMS realizou as operações de saída de mercadorias no valor de R$20.000 para um determinado mês de referência e neste mesmo mês adquiriu mercadorias no valor de 15 mil. Diante deste quadro, tendo ainda em vista que ele não detinha saldo credor de ICMS relativo a referências passadas para transferir, ele declarou ter constituído um crédito tributário mediante a apresentação da Guia de Informação e Apuração do ICMS, um débito no valor de R$500,
e fez o pagamento integral deste montante dentro do prazo do vencimento. Considerando hipoteticamente que a alíquota do ICMS é de 20%, analise as alternativas a seguir e assinale aquela que está correta. Então, ó, o contribuinte ele declarou ICMS em valor inferior ao devido. Então, primeira coisa aqui, já vamos fazer o cálculo de quanto que seria esse ICMS, então, para saber quanto que é o devido. Se a alíquota é de 20%, realizou a operação de 20 mil. Se ele realizou operação de 20 mil, se ele adquiriu mercadorias, não. Ele vendeu 20 mil, né, saída de mercadorias. Ou seja, ele tem que ele tem que pagar 20% de 20 mil. É isso? Sim. Então, 10% é 2 mil, 20% é 4 mil. Então, ele tem que pagar 4 mil. Só que daí ele adquiriu mercadorias de 15 mil. Então, quanto que é 20% de 15 mil? Seria 1.500, 3 mil. 3 mil. Aí abato os 4 mil dos 3 mil, ele tem que pagar 1.000. É isso? Eu acho que seria uma diferença, né? Eu acho que é isso, né? Ele tem que pagar 1.000, então. Eu só acho que essa é a conta. Só que daí ele pagou 500. Então, beleza. Então, vamos analisar as alternativas agora. O contribuinte declarou ICMS em valor inferior ao devido. Então, tá certo. Né? Ele devia ter pago 1.000, só que ele pagou 500. Então, ele declarou que só tinha que pagar 500. Cabendo ao fisco estadual efetuar a cobrança do valor não declarado no prazo prescricional de 5 anos, contados da data do vencimento, sendo desnecessária a realização de lançamento nos moldes da súmula 436 do STJ. Esse sendo desnecessário, isso aí, Hã? eu não iria nessa, não. Por causa desse sendo desnecessário aí. Tem cara de errado, né? Desnecessário o lançamento. Vamos eliminar qual que fala que o ICMS está certo já então. Ó. Aqui fala que ele declarou indevido. Beleza. Sim. Declarou ICMS em valor inferior ao devido, certo? Declarou ICMS em valor inferior. Declarou ICMS em valor inferior. Declarou ICMS... todos estão falando que é inferior. Não vai ajudar, não. Então, vamos para a segunda parte. Não era uma questão fácil, não. Vamos para a segunda parte aqui da alternativa. Cabendo ao fisco estadual efetuar lançamento do valor não declarado. Ó, então, aqui está falando que ele precisa efetuar o lançamento. Aqui da cima fala que é desnecessário o lançamento. No prazo prescricional de 5 anos, contados da data do seu vencimento. Essa daí está mais... Essa está melhor, né? Se não tiver lançamento, não tem o crédito tributário. Ele nasce no lançamento. Tem que lançar. Concordo. Vamos ver a C. Cabendo ao fisco efetuar lançamento do valor não declarado, prazo decadencial de 5 anos, ok. Contando da data do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento deveria ser efetuado, porquanto não se cogitou da ocorrência da ocorrência de dolo, fraude e simulação. Então, aqui ele muda, aqui ele fala que a data do lançamento, do vencimento, contado o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento deveria ter sido efetuado. Eu já li isso daí também, alguma coisa parecida com isso. Ou seja, você dá mais tempo ainda para o fisco poder lançar. Então, aqui está diferenciando data do vencimento com o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que deveria ter sido lançado. A D. Cabendo ao fisco efetuar o lançamento do valor não declarado dentro do prazo decadencial de 5 anos, contados da data da ocorrência do fato gerador. E a última. Poderia ser essa. Essa também tá boa, viu? Tem várias boas aqui. Mas, por enquanto, eu estou na C. Na C.
E a última aqui é: mas, como efetuou o pagamento antecipado do valor, o fisco não pode efetuar o lançamento do valor remanescente. Essa não. Essa é a única que eu consigo excluir já. Agora, dessas outras aqui, contato danado. Se ele vai fazer um lançamento, ele não vai contar naquela data retroativa que é quando ocorreu o fato gerador, eu acho. Cabendo ao fisco efetuar o lançamento do valor contado da data da ocorrência do fato gerador. Não sei. Apesar que o fato gerador é sempre o ponto de partida do lançamento. Mas. Mas esse é o lançamento por homologação. Então, o cara fez lá a venda dele, que foi, e falou que tinha tanto para pagar, e pagou. Aí passou os meses, o fisco foi observar e viu que, quer dizer que nessa enrolação do cara, o fisco ele vai perder se for do fato gerador. Aqueles meses lá, ainda mais se o cara tivesse com dolo, tentando ocultar, né? Eu ia nascer por causa dessa parte. Eu não me lembro de ter, não estudei recentemente, mas isso eu já li alguma vez. Eu eliminaria essas duas aqui que fala só que contatos da data do vencimento. Essa data do vencimento aqui tá estranha mesmo. Agora, data do primeiro dia seguinte, aquele do lançamento que deveria ser efetuado, ou esse daqui, contatos da data da ocorrência do fato gerador. Se fosse na prova, qual que você ia? Eu iria nessa daqui, porque esse daqui contando da data do fato gerador, ele estaria contando com uma coisa antecipada lá que ele não descobriu. Ele vai lançar a partir daquele momento que ele descobrir. Então ficaria com a C por causa disso também. Putz, olha lá. Entre uma e outra era justamente a outra. Olha só. Olha, deve ter a ver com o que eu falei, né? Porque tudo é baseado no fato gerador. O fato gerador é a base de tudo. Vamos ver aqui. Vamos ver o comentário. Falou aqui do lançamento de homologação. Lançamento de homologação ocorre com a informação fática, bem como a atribuição jurídica prestada pelo sujeito passivo ou responsável tributário. Ao fisco, caberá posteriormente homologar como regra tais informações prestadas. Esse é o lançamento mais comum para imposto de renda, ITR, IPI e ICMS. Nessa linha, parágrafo 4º, artigo 150 CTN afirma que se a lei não fixar prazo para homologação, ele será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, não da data do pagamento. Que mais que fala aí? Porque tem alguma coisa daquilo lá, em algum outro imposto tem. Então, aqui fala, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então é isso. Então, quando tem esse dólar simulação, então é aquele esquema lá. No primeiro dia útil seguinte já, né? Qual que é o artigo aí que ele falou? Aqui ele falou do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento. Quer dizer, o que o cara lançou está valendo. E definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude e simulação. Ainda não é isso que só falou isso. Bom,
Ó, um comentário aqui, ó, de acordo com esse mesmo artigo aí, o prazo para lançamento do tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, é de 5 anos, contados da data da ocorrência do fato gerador. Quando a gente estiver estudando mais a fundo, a gente vai chegar numa parte que tem aquele lá. Eu fiz essa confusão. Aqui, ó, comentário da letra C, que a gente foi. Embora o prazo decadencial de 5 anos esteja correto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data da ocorrência do fato gerador, não o primeiro dia do exercício seguinte. Certo. Vamos para a próxima. Vamos. De acordo com a CF, no caso de operações de compra e venda que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado, deverá ser aplicada a alíquota, letra A, interestadual, cabendo ao estado de localização da origem a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Aí aqui é a mesma coisa, só que muda aqui no destino. Interestadual, cabendo ao estado de localização do destinatário, a diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Deverá ser aplicada a alíquota interna do estado de localização do destinatário, cabendo a arrecadação apenas a esse estado. Deverá ser aplicada a alíquota interna do estado de origem do produto ou serviço, cabendo a arrecadação apenas a esse estado. Deverá ser aplicada a alíquota interestadual, cabendo ao estado de localização de origem a totalidade do valor arrecadado. Vamos analisar. Isso daí é mais no raciocínio. Quer dizer, quem paga é só o último que recebeu? Ou isso aí, pelo que a gente lembra, esse imposto, ele vem sendo pago, cada um paga um percentual. Uhum, E aí o outro abate aquele outro valor que já foi pago. A última aqui, ó. Cabendo ao estado de localização de origem a totalidade do valor arrecadado, ou seja, fiz uma operação de compra e venda a consumidor final, localizado em outro estado. Então, o ICMS vai ficar com quem? Se é o consumidor final no outro estado, é o consumidor que paga. Então, vai ficar no outro estado o ICMS. Sim, eu acho que é assim. Eu penso assim também. Então, cabendo ao estado de origem a totalidade do valor arrecadado, já não vai ficar na origem, vai ficar no destino. Sim. Então, aqui, ó, aqui também fala de origem. Cabendo ao estado de origem a diferença. Não, destinatário. Alíquota interna do estado de localização do destinatário, cabendo a arrecadação apenas a esse estado. Aí até que tá meio certo, eu acho. Aqui também fala ó, que a arrecadação cabendo apenas ao estado de origem. Também dá para eliminar essa daqui que não é. Então vai ficar com uma dessas três aqui que Eu acho que é a B, por causa da diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. também tô achando que é a B. Eu também iria na B. Vamos ver, já errei essa uma vez, vamos ver se eu vou errar de novo. Aí, é a B. Vamos ver aqui comentário. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º.
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Vamos para a próxima. Essa daqui é aquela lá da divisão de receita. Do produto de arrecadação do imposto do Estado sobre o ICMS, pertence ao município de Pindamonhangaba, na forma da Constituição Federal e da sua lei orgânica, o percentual então, do ICMS, quanto que vai para o município de Pindamonhangaba? É 25? É 25, né? Essa é fácil. O município vai 25. Ainda bem que é isso. E aí os outros 75 ficam com o Estado? É isso? Deve ser, né? Porque o ICMS é a maior receita do Estado. Qual que é o artigo que eles colocaram aí? Alguém pôs? Não tem nenhum comentário nessa questão. Mas é aquele artigo lá mesmo do... cadê aqui? Foi o que eu apresentei. Cadê a divisão aqui? Artigo... na questão fala, né? Mas é o artigo 158, inciso 4º. Aqui não fala, mas na Constituição aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. 158, inciso 4º. Inciso 4º, a linha A. Que é 25% do ICMS. E 25% do IBS. 50% do IPVA, 50% do ITR. Ou 100%, total, né? No IPVA pode ser, no ITR pode ser 100% também. Isso aí. Vamos voltar lá para a próxima questão. Na repartição do produto de arrecadação do ICMS, pertencerá aos municípios o percentual de a mesma coisa, 25. Vamos para a próxima. Segundo o regramento constitucional referente ao imposto sobre operações de ICMS, é correto afirmar que nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de origem o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado de origem e a alíquota interestadual. Parece que é essa daí já. Essa daqui é a mesma coisa que a gente viu lá atrás, mas eu acho que era do destinatário, né? Não é do de origem. Ixi, eu acho que é do destinatário, mas é exatamente isso daqui. Isso daqui a gente já viu, já que esse artigo aqui a gente tem que saber bem, né? Ele é bem cobrado. Uma questão difícil, para juiz cobraram isso. Vamos ver as outras aqui, ó. Incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior e sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção ou aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.
Eu acho que está errada essa. Eu eliminaria essa. Vamos ver a próxima. Compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Então está falando aqui, ó, que o ICMS ele compreenderá na sua base de cálculo o montante do IPI, quando for relativo a produtos que têm industrialização ou comercialização, vai configurar fato gerador dos dois impostos. Não sei, essa eu não tenho certeza não. Vou pular essa. A isenção ou não incidência, salvo determinado em contrário da legislação, acarretará a anulação do crédito relativo a operações anteriores. Aí, isenção e anistia é causa de exclusão, né? Isenção e anistia é causa de exclusão. Exclusão é anulação. Extinção. Extinção, extinção é pagamento, acho que é o depósito do montante integral lá convertido. Putz, espera aí. Ó, eu decorei essa ordem desses três lá, que eu falei que eu vou decorar esses três, né? Primeiro é suspensão, depois é o exclusão, não, exclusão, extinção. Eu acho que o do meio é exclusão, e o do meio era o IA, que é o isenção e anistia. Deixa eu confirmar aqui para ver se é isso mesmo. Onde que eu anotei isso agora? Mas pode continuar a sua linha de raciocínio aí. Eu vi aqui, o artigo 156 do CPN, extinção, né, então, para matar ele, o crédito tributário. É o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento, a consignação em pagamento, a decisão administrativa irreformável, a decisão judicial passada em julgado, da ação em pagamento em bens imóveis e só. Então também estava certo, então. É exclusão é da isenção e anistia. Eu mandei de novo aí essa tabelinha que eu estou tentando decorar, eu mandei no grupo aí. Porque, como que eu estou fazendo aí para tentar decorar isso? Suspensão, deixa eu compartilhar aqui com essa tela aqui do WhatsApp. Então, o primeiro é suspensão, depois vem os dois que são com E, exclusão e extinção. E os dois que estão com E, tá na ordem tipo alfabética, né? Então é o ex e o C. Então C, depois o ex e o T. Então, exclusão vem antes de extinção. Então eu decorei já essa ordem, suspensão, exclusão e extinção. Se alterar essa ordem, eu já vou me bananar. Na minha cabeça tem que ser essa ordem. E aí eu sei que o do meio aqui vai ser esse pequenininho aqui. Então tá fácil guardar, que é o IA, né? Inteligência Artificial IA. Isenção e anistia. Certo. Agora os outros o suspensão eu tô decorando com aquele mnemônico lá do demore a limpar. Lembra que eu falei dele? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó. O F limpar. Não tem aqui?
Onde você falou que tá esse negócio de exclusão? Ah, não, tá na... Aqui, ó, tá no CTN. É CPN, né? É no Suspensão é CTN, né? 151. Tô olhando na CF. Deixa eu procurar aqui no CTN. Aqui, ó. Com esse mnemônico aqui, eu tô tentando guardar o suspensão. É o demore e limpar. Então, se você demorar para limpar, você vai ser suspenso, né? Então, demore, depósito, moratória, reclamações e recursos, e o limpar de liminar. Pode ser liminar de mandado de segurança ou liminar tutela antecipada. E o par do parcelamento. Limpar. Sim. E agora a terceira parte lá é que tá mais difícil de decorar, tô decorando aos pouquinhos. Terceira parte, ela fala de... Putz, peraí que meu mouse tá acabando a bateria, não tô conseguindo mexer ele. Mas a terceira parte é de como que extingue a cobrança, né? Então, você tem que fazer o pagamento. São 3 tipos de pagamentos. Então, sempre quando falar de pagamento, vai ser essa terceira parte aí, vai ser a extinção. Deixa eu voltar aqui para a tela aqui do WhatsApp. Então, cadê? Aqui. Então, a extinção, ó, sempre tem pagamento. Ó, seja esse pagamento antecipado, dação em pagamento. E as outras coisas ainda tem que ir decorando aos poucos. Compensação, transação, remissão, prescrição, decadência, conversão de depósito em renda, consignação em pagamento também. Então, pagamento, sempre quando fala pagamento, ó, tem 4 pagamentos aqui. É tudo extinção. Então, é importante essa tabelinha aqui. Pouco a pouco a gente vai pegar ela. Então, voltando aqui para... Esqueci. Ah, tá. Então, você estava comentando essa daqui, que isenção ou não incidência acarretará anulação do crédito. Eu acho que essa está errada, que ele até juntou duas coisas diferentes. Isenção e a não incidência como é que fala? É quando a pessoa é imune, né? Não tem direito de lançar nela, né? Não incide a cobrança dela. Eu também já eliminaria essa daqui de cara. Essa última. As alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestadual de exportação e de exportação são estabelecidas por decreto do Presidente da República ou por resolução de 1/3 dos senadores aprovada por maioria simples de seus membros. Essa daqui também eu já eliminaria. Eliminaria por causa desse decreto do presidente. Eu sei que tem uma coisa do Senado, mas também não tenho certeza dessa votação aqui, desse quórum, se é isso mesmo. Eu acho que aí também não seria. Sim, também acho. Agora vamos ver essas 3 primeiras aqui de novo. Ó, a B eu eliminaria por causa que fala se dirá operações destinadas para o exterior. Então você vai estar exportando. Sim, também Então, não vai exportação incidir. não incide ICMS. E aqui eu eliminaria a A por causa do origem, que eu acho que é do destino. Né? Cabe ao estado de destino. O estado de destino é quem está recebendo, é o consumidor final, vamos dizer assim. Eu iria na C. Não sei. Qual que você chuta? Na C ou na A? Cara, vamos nascer mesmo.
A D. Era a D. Nem a A, nem a C, a D. O que fala aí? A D? Isenção, não incidência, salvo determinado contrário, acarretará a anulação do crédito. Não é isso. Então, porque apesar que lá, dos três coisas que a gente viu, não fala de anulação. A primeira é suspensão, a segunda é exclusão e a terceira é extinção. Nenhuma delas é sobre anulação. Então, Eu acho que ele está usando a palavra anulação aí, então, como sinônimo da isenção. Não é uma outra modalidade. Então, é isso. sinônimo da isenção para exclusão. Então, anulação acarretará a exclusão do crédito relativo a operações anteriores. Ah, não, na verdade, isso daqui não tem nada a ver com aqueles 3 itens lá. Isso daqui tem mais a ver com a parte de isenção lá para quem está isento. A gente falou sobre isso quando a gente estudou. Quem está isento no CTN. Se você tiver isento, você cancela créditos anteriores. Se uma operação lá na frente ela é isenta, cancela créditos anteriores. Vamos pensar assim, não sei se esse é o raciocínio correto, mas, por exemplo, se tem a igreja comprando um item e ela é isenta, um templo religioso é isento, e aquele crédito que ficou, aquele crédito tem que ser cancelado, porque ela é isenta, ela não está pagando pelo ICMS, ela não tem direito a obter um crédito. Não sei se é isso. Mais ou menos. Vamos ver aqui. Artigo 155, parágrafo 2º. O imposto previsto no inciso 2º, ICMS, atenderá ao seguinte: a não isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário. Acarretará a anulação do crédito relativo a operações anteriores. Não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes. Ou seja, se você é isento ou não incide ICMS, você não vai ter um crédito para operações seguintes, que era isso que eu estava dando o exemplo errado, né? Porque aqui ele está falando das operações anteriores. E você anula o crédito anterior. Então é exatamente isso. Então, se você é isento ou não incide, você não vai ter o crédito posterior e nem o crédito anterior às operações. Então, imagina se você está naquela cadeia produtiva, né? Se você está ali no meio você é o isento, então acaba o seu direito de crédito posterior, crédito anterior. Eu acho que é isso. Vamos ver o erro aqui das que a gente falou. A gente escolheu a letra A, não. Letra C. Vamos ver aqui o erro da C. Não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre IPI quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinada à industrialização ou comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Então aqui só está falando que exatamente é o contrário disso. Não pode compreender na base de cálculo o IPI, na base de cálculo. O ICMS não pode estar na base de cálculo do IPI. É isso aí. Lá no artigo 158, 155 da CF também. É aquilo lá. É isso aí. Vamos ver a próxima aqui. Uma empresa promove rotineiramente transferência de mercadoria entre seus vários estabelecimentos comerciais e foi atuada pela Fazenda Estadual para o pagamento do tributo relativo a referidas transferências, promovidas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porque consistem em circulação de mercadoria nos termos da Lei Complementar 87 de 96 e da Lei Estadual, pois configuram fato gerador do CMS. Essa autuação está correta, porque o deslocamento de bens e mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa se
subsume a hipótese de incidência de ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível, é suficiente a circulação física da mercadoria independente da transferência da propriedade. Primeiro, então vamos lá. Está correto ou está errado cobrar ICMS entre estabelecimentos comerciais do mesmo contribuinte? Eu acho que está errado. Eu também acho que tá errado. Porque é o mesmo contribuinte, né? Então você não está vendendo para alguém. Você está passando um item seu para você mesmo. Se for ver assim. Uhum. Então, essa atuação não está correta. Então já apaga essas duas aqui. Então vamos para a letra B. Não se sustenta, porque o deslocamento de bens ou mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma empresa por si não subsume a hipótese de ICMS, ok? Porquanto, para a ocorrência do fato impunível, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com transferência da propriedade. Essa já parece bem mais correta. Então vamos ver a diferença aqui para D. Não se sustenta porque a adequada interpretação da legislação tributária faz presumir que estabelecimentos de uma mesma empresa sejam considerados como estabelecimento único, de forma que não é possível falar em circulação física da mercadoria. Cara, Errado. essa daí, ela tá com cara de errada. Bom, pode até estar certo, mas ela tá com cara de errada porque quando começa a ficar muito rebuscado, sabe? Tem um certo, às vezes você não sabe o assunto direito, mas tem um feeling assim de forçação de barra. Pelo menos não sei explicar Eu acho que por que aqui, ela tá ó, errada. eu acharia que essa parte aqui, ó, fala que não é possível falar em circulação física da mercadoria. A gente está falando em circulação física da mercadoria. A mercadoria está andando fisicamente. Ela Sim, não sim, está andando, digamos assim, comercialmente. Mas sim. fisicamente ela está andando. Então eu acho que é isso aí. Ó. Então, ela ainda fala assim, ó, a legislação tributária faz presumir, quer dizer, Já é cara, um a termo lei, errado para usar, né? sim, Para a lei não presume nada. Ou ela manda ou não manda. sim, Não tem meio presume, né? Não é interpretativa, né? eu Vamos ver. iria na B. Ainda bem, faltava ser a D, a correta. É, Não, então tá bom, então estamos certo aqui. Súmula do STF. Não constitui fato gerador o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. então, o Beleza. direito tributário, cara, fazendo questão, a gente vai perceber, é muita súmula, tem muita coisa, muitos julgados, porque vai mudando. Vamos lá. Determinada empresa, sediada no estado de São Paulo, vendeu diversos bens com incidência de CMS para João, morador do DF, e consumidor final das mercadorias. Assinale a opção correta relativa à situação hipotética apresentada. Caberá ao Estado de São Paulo o ICMS com base na alíquota interestadual e ao DF eventual diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna? Eu acho que está errado. Não cabe nada ao. Não cabe ICMS a São Paulo. ICMS vai ser para o destinatário, não para a origem. Sim. Caberá ao Estado de São Paulo. Acho que não. Distrito Federal não deverá receber nada a título de ICMS, pois não se trata de bem destinado a microempresa ou empresa de pequeno porte. Nem tem nada a ver. O ICMS nessa operação será devido totalmente ao Estado de São Paulo por se tratar de destinatário não contribuinte deste imposto. Também não. O DF deverá receber integralmente o ICMS incidente na operação, pois é a unidade da federação onde reside o consumidor final.
Eu acho que seria essa. Parece isso. E aí, caberá ao DF o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao Estado de São Paulo, eventual diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. Acho também não. Eu iria na D, você iria em dúvida em alguma outra? Eu fiquei com um pouquinho de dúvida na E, mas eu iria na D também. Aí, tá, deixado. Porra, Nenhuma. caraca, velho. Caberá ao Estado de São Paulo o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao DF eventual diferencial. Por que ICMS fica para São Paulo? Estado de São Paulo Empresa. vender para morador no DF. Tá merda, hein? Vamos ver. Os comentários do aluno que é mais simplificado. É. O imposto previsto no ICMS atenderá ao seguinte: nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Entendi. Bom, é porque quando fala que é a diferença, quer dizer que, então, um pouco é pago. É aquele negócio que é um crédito, né? Que o destinatário não vai pagar tudo, porque quando saiu de São Paulo já ficou. Não tem essa história aí, né? É essa a diferença. Tem que Por aprofundar bem causa para conseguir do explicar, né? crédito, por causa daquele crédito que ele já pagou. Sim, Agora eu confundi, hein? Agora misturou as coisas. Bom, vamos seguir. Empresa mineira, fabricante de computadores, contrata onerosamente transportadora paulista para transportar 1.000 monitores da sua fábrica em Belo Horizonte, Minas Gerais, para comprador localizado no Espírito Santo. Com base na situação relatada na Lei Complementar 87 de 96, né, que é a Lei Candir, o ICMS relativo à prestação de serviços de transporte interestadual dos computadores é devido ao Estado. É, é devido ao Estado que está recebendo, Espírito Santo. sendo incidente no término do transporte. Eles E aqui, colocaram outros estados aí. o início do transporte não tem nada a ver. Minas Gerais. Minas Gerais é o. Ah, transportadora é paulista, mas não tem nada a ver com a transportadora. Então a gente pode tirar São Paulo também, né? Porque tá indo Sim. de Minas por Espírito Santo. Então ou vai ser Minas ou Espírito Santo. É, Minas, eu acho que é Espírito Santo. eu também acho. Poxa, mano. E é Cara, Minas? é Minas. Calma aí, que a gente tá entendendo errado aqui, cara? Transportadora paulista. Transportadora é em Minas. O comprador é no Espírito Santo. Ó, o que a lei fala? Considera-se ocorrido o fato gerador de imposto no momento do início da prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza. Então, o fato gerador ocorreu em Minas. Logo, o ICMS é devido a esse estado. O que eu tô achando é que a lei, bom, a gente não leu essa lei, né? Parece que é diferente quando é, no caso, transporte é uma coisa,
quando é mercadoria é diferente. É exatamente o que ele está falando aqui, ó. É diferente de ICMS de mercadoria. Porque, ó o raciocínio. Quem usufrui do serviço de transporte não é o destinatário, é o remetente, né? O remetente, né? No caso, eu sou o estado de Minas, eu estou mandando para você que é o Espírito Santo. Eu estou comprando um serviço de transporte. Então, eu estou usando aquele serviço. Então, eu sou um consumidor. Então, eu tenho Sim. que pagar por ele. Assim dá para entender. Agora, Eu sou o consumidor final. eu sou consumidor, porque eu estou É, no caso do transporte. do Agora, transporte. da mercadoria, quem que vai usufruir da mercadoria? É O quem consumidor receber a final mercadoria, mesmo. é o É. final. Mas no Aham. caso do transporte, é o inicial. Sim. Tá, agora faz sentido. Então, quem usufrui do serviço de transporte não é o estado destinatário, mas o remetente da mercadoria. A lógica é que o serviço começou fisicamente em Minas Gerais. É lá que a transportadora foi acionada, carregou os bens, começou a executar o contrato de transportes. Portanto, é Minas Gerais quem tributa o serviço prestado, não o Espírito Santo. É diferente do ICMS sobre mercadorias. Sobre a mercadoria em si, na operação de circulação interestadual, existe uma regra de partilha do ICMS. Há incidência tanto na saída do estado de origem, quanto recolhimento de uma parte para o estado de destino, quando se trata de consumidor final não contribuinte, conforme a emenda 87 de 15. Mas veja, essa partilha não se aplica ao ICMS do transporte. É, muito boa essa explicação aí. Bom, bom. Bom, agora bom que a gente caiu nessa pegadinha duas vezes, deu para forçar o entendimento mais sobre o assunto. Ou seja, uma coisa é o transporte. E outra Ainda tem coisa é a aquele mercadoria negócio lá de transporte de passageiro e transporte de carga, né? Ainda tem uma diferença. ainda. Mas Mas no caso, eu não estava fazendo distinção sobre transporte e mercadoria. Agora já eu também não, bom, foi bom. Quando a gente começar a ler essa lei e a outra nova aí também do IBS lá, a gente já vai ler Um outro olhar, né? com outro olhar. Vamos lá, mais duas aqui para acabar. Sobre a incidência ou não do ICMS na entrada de mercadoria importada do exterior, é correto afirmar o seguinte: é imune a entrada de mercadoria importada do exterior em razão do previsto no 531 que rege o imposto de importação. É isenta a entrada de mercadoria importada do exterior em homenagem ao princípio da vedação da bitributação, ante a previsão constitucional do imposto de importação. Nunca vou falar disso, eu já eliminaria essa. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é inconstitucional a cobrança por ocasião do desembaraço aduaneiro ante a incidência do imposto de importação. Em se cuidando de mercadoria importada, o fato gerador do ICMS não ocorre com a entrada do estabelecimento do importador, no estabelecimento do importador, mas sim quando do recebimento da mercadoria ao ensejo do respectivo desembaraço aduaneiro. E, em se cuidando de mercadoria importada, o fato gerador do ICMS ocorre com a entrada no estabelecimento do importador, e não quando do recebimento da mercadoria no respectivo desembaraço aduaneiro. A dúvida entre a D e a E. Cadê aí? Então, vou eliminar a B aqui, que eu eliminaria a B também. Imune à entrada de mercadoria importada do exterior. Não, imune não é não. Não, calma aí, não sei. A entrada de mercadoria do exterior é inconstitucional a cobrança por ocasião do desembaraço aduaneiro ante a incidência de imposto. Isso daqui eu tiraria também, eu acho. Se cuidando de mercadoria importada,
do gerador de ICMS não ocorre com a entrada no estabelecimento do importador, mas sim quando do recebimento da mercadoria no respectivo. Eu iria nessa. Eu iria na D. É na É, D. É que a gente falou que tem fato gerador que começa no desembaraço aduaneiro. A gente leu isso daí no CTN, eu acho. Eu iria sim. nessa. Vamos para a resposta já, então. Aí, boa, essa daí É, mesmo. Boa. Aqui, ó. Considera-se o fato ocorrido, considera-se o fato gerador do imposto no momento do desembaraço aduaneiro. Ah, não, essa daqui é a Lei Candir. É que eu já é. li essa Lei Candir também. Eu li ela esses dias. Tava tentando já dar uma estudada em CMS. Peguei ela para ler. Não é grande, não, dá para ler. Em 2 dias dá para ler. Hum. Vamos para a última aqui. A Constituição Federal determina que o ICMS não seja não cumulativo, em atenção ao princípio da neutralidade, e admite que possa ser seletivo. Esses critérios, técnicas de tributação ou princípios orientam a instituição e a aplicação do ICMS. É correto afirmar que a não cumulatividade assegura que seja compensado o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviço, com o montante cobrado nas anteriores relativamente à aquisição de mercadoria para revenda ou de qualquer outro produto utilizado na atividade econômica, mesmo que na atividade meio. Letra B. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes e acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Essa daqui foi a que a gente fez agora. Acho que é exatamente isso. Sim. Vamos ver as outras aqui. A imunidade das operações de exportação implica a anulação do crédito relativo às operações e prestações anteriores. Não, operações de exportação? Não, acho que Operações não. de exportação não tem imunidade, né? É. Não tem imunidade para exportar só. Acho que é isso. A seletividade implica a utilização de alíquotas maiores conforme aumente a base de cálculo, correspondendo ao que se denomina de progressividade gradual. A sele... Seletividade não é quando você, por exemplo, paga menos ou paga mais, dependendo do tipo de produto, né? Exatamente, não é conforme a base de É, cálculo. Então, aqui é o erro. Não é conforme a base de cálculo, é conforme a necessidade daquele produto. isso, quando ele não é considerado Se ele é supérfluo, supérfluo, é mais alto. Se ele é básico, isso, ele é mais baixo. É é. isso. Eu acho que é isso também. A seletividade pode se dar por qualquer critério e não necessariamente em razão da essencialidade das mercadorias ou dos serviços. É o que a gente falou. O termo é essencialidade, né? Então, ela pode se Uhum. dar por qualquer critério? Acabamos de falar que não, né? Tem os critérios Não, da essencialidade. Então é a A ou a B. Eu acho que é a B, por causa que a gente acabou de ver uma dessa. parecido, é. Aqui, o erro da A, eu acho que essa questão aqui de revenda. Não sei se seria isso. Atividade de meio, sei lá, alguma coisa aqui, mas vamos na B. É a B. Vamos só ver se tem aqui comentário do erro da A. Aqui, ó. O erro da assertiva encontra-se na locução, mesmo que na atividade meio. Ah, é. Uhum. É porque é sempre para o consumidor final. Acho que é isso, então, né? Então, sempre, nunca vai ser para atividade meio. Será que é isso? Tem esse julgado aí. Prestação de serviço. Não sei. Vamos ver se só tem esse julgado sem base em alguma outra coisa aqui.
Letra A. Aqui, ó. O ICMS atenderá ao seguinte: não será cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviço com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou DF. Bom, continue sem entender. Ah, mas aqui tem outro julgado mesmo falando da atividade de e-mail. Mesmo julgado falando da telefonia móvel. Bom, então é isso. Atividade de e-mail, já sabemos, já que não tem um julgado lá. Beleza, então. Então, eram essas 12 que eu tinha aí, Ricardo. Fechamos, então. Muito bom. Bom, muito bom. Já deu para aprender mais um pouquinho de CMS. Show de bola. Beleza, então. Então, amanhã a gente volta aí com a parte do CTN. Beleza, então. Fechou. Falou, Ricardo. Falou, obrigado. Falou, boa valeu. noite. Tchau, tchau. Boa noite.